nome é Ayali, eu sou estudante do 5º período de Letras e também sou residente da Escola de Referência em Ensino Médio Erendomalan, situada em Petrolina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Caio e sou aluno do 5º período do curso de Letras da Universidade de Pernambuco. Sou residente do programa Residência Pedagógica e atuo na Escola Erendomalan, situada em Petrolina. Hoje vamos retomar o assunto da variação linguística, mas não nas questões do Enem, e sim como um possível tema da redação da prova. Além disso, também é importante frisar, a importância da redação do Enem. Então, ela vale a metade da nota, ela vale 1.000 e as questões valem 1.000 também. E também é necessário reconhecer a necessidade de se ter um aparato teórico que pode ser utilizado na construção dos argumentos que serão apresentados para defender uma determinada tese na redação do Enem. Então, antes de fazer a prova, é muito importante que vocês conheçam de fato a estrutura do texto e também apresentem conhecimentos diversos sobre filmes, sobre séries, sobre questões históricas que podem ser utilizadas como fundamentação na redação do Enem. Para começo de conversa, todos nós sabemos que o modelo de redação do Enem é o tipo dissertativo argumentativo. Logo, para iniciarmos essa redação, esse tipo de redação, a gente precisa elaborar uma introdução. E como a gente elabora essa introdução? A gente pode começar contextualizando algo, citando algo, construindo a partir de uma narração ficcional ou até mesmo de uma narração não ficcional. Após a introdução, como foi mencionado por Caio, nós temos os parágrafos de desenvolvimento. Eles serão utilizados para que você construa a sua ideia, construa os seus argumentos com base na tese a ser defendida. Então, normalmente são de 2 a 3 parágrafos, e aí você pode, se você preferir, utilizar pelo menos um argumento, pelo menos um tipo de argumento em cada um deles. Então, são 2 parágrafos ou 3 pelo menos, e aí você vai argumentar, você vai apresentar fatos, você vai apresentar as consequências do determinado problema e você vai construir uma sequência lógica que vai servir para você convencer o leitor daquilo que você quer passar. Em relação à conclusão, a gente vai retomar algumas ideias expostas na introdução, como também do desenvolvimento. Só que na conclusão, a gente vai elaborar uma proposta de intervenção. E o que seria essa proposta de intervenção? Seria nada mais, nada menos que a resolução do problema, a resolução da problemática dada a partir do tema da redação. Já que a gente já falou de todas as estruturas da redação, das partes da redação, também é necessário frisar que a variação linguística, por se tratar de uma questão social, de uma questão que está inserida no nosso contexto e de uma problemática também, porque quando a gente não compreende a questão da variação linguística, surge o preconceito linguístico e, consequentemente, uma exclusão. Então, com base nessas questões, com base nesses pontos de vista, é importante frisar que a variação linguística é sim um tema cotado, não só para a redação de 2020, mas também de outros períodos, de outros anos. Então, deve-se lembrar sempre que, como se trata de uma questão social, a variação linguística pode sim ser encontrada, pode sim ser fonte de estudos para um possível tema de Enem. Lembrando, pessoal, é necessário que a gente busque distinguir de uma vez por todas a variação linguística do preconceito linguístico. A variação linguística, como já foi mencionada, já foi debatida no vídeo anterior, é um fenômeno heterogêneo. Logo, esse fenômeno ele vai acarretar em variação, em mudança na nossa sociedade. E quando a gente não aceita essa variação, essa mudança na nossa sociedade, a gente tende a cometer o preconceito linguístico. Então, recapitulando, são coisas totalmente diferentes. E como todos vocês já sabem, eu não costumo brincar em serviço. Então, eu resolvi trazer um exemplo de 2018 para exemplificar o preconceito linguístico na nossa sociedade. Como vocês podem ver, essa notícia, por sinal, saiu até no G1. Então, a notícia é o seguinte:
um jardineiro, ele escreveu na grama Feliz Natal. Só que ele escreveu feliz com S e não com Z, como é previsto na norma padrão. E aí, muita gente criticou, muita gente zombou dele, e ele falou em entrevista que não tinha condições, que não teve condições de estudar, e que se tivesse, ele gostaria de cursar direito, e que incentiva o seu filho diariamente. Então, isso é um exemplo de preconceito linguístico, quando a gente desdenha de alguém que, infelizmente, não teve as mesmas oportunidades que você. Então, se você já cometeu um preconceito linguístico, eu peço que você reveja suas atitudes. Dando continuidade, um outro argumento que pode ser utilizado na sua redação é justamente a questão da autoestima linguística. Então, é você reconhecer que você é capaz sim de falar a língua portuguesa, de compreender, e você sabe a língua portuguesa. E aí, para ilustrar, eu trago aqui um autor muito renomado dentro do campo linguístico, que é Marcos Banho, e ele fala justamente o seguinte, ele fala: todos os brasileiros sabem português. Então, essa promoção dessa autoestima linguística também pode ser um fundamento que você pode sim utilizar na sua redação do Enem. Além disso, um outro argumento que também pode ser utilizado é justamente a questão de que a língua falada, ela não segue tudo aquilo que está determinado na norma padrão. Então, ela vai de encontro a tudo aquilo que está previsto, a todas as regras previstas na gramática normativa. Então, um exemplo bem claro disso é a questão da próclise, da ínclise e também da mesóclise, que são nomes bem complicados e que com certeza não são utilizados como deveriam. E aí, o exemplo que eu trago é o seguinte: nós, para falar que a gente gosta de alguém, a gente normalmente utiliza te amo. Mas, se nós pararmos para dar uma olhadinha na gramática, ela vai dizer o seguinte: a gente não pode colocar um pronome antes de uma determinada palavra sem que tenha algo escrito antes desse pronome. Então, de acordo com a gramática normativa, o correto seria eu, porque aí já vai ter algo antes do pronome te amo. Ou nós poderíamos usar também a forma amo-te. Então, isso prova que certas coisas que estão previstas na norma, elas não são aplicadas na prática. E Marcos Banho aponta muito isso nos seus livros, nos cursos. E aí eu trago um exemplo que ele deu, que é justamente a utilização do nós e do a gente. Nós sabemos que, diante de um contexto de fala natural, a gente não vai falar a palavra nós. Nós vamos substituí-la pelo termo a gente. Então, mais uma vez, uma prova de que a língua falada, ela vai de encontro a tudo aquilo que está determinado na norma padrão, determinado nas regras. Falando um pouco mais sobre a variação linguística, a gente não pode enxergar esse fenômeno heterogêneo como um problema. Como infelizmente é visto na nossa sociedade. Até porque a variação linguística faz parte da língua, logo é da natureza da linguagem humana. Então, nada de problema. E aí, por fim, um ponto também que pode ser utilizado na conclusão é justamente o fato de que esse assunto de variação linguística e preconceito linguístico é uma coisa bem recente. Então, de acordo com Marcos Banho, esses assuntos eles começaram a surgir há mais ou menos 25 anos atrás. Então, provavelmente, aqueles professores que estão na área há mais tempo, eles não adentraram muito nessa perspectiva. Então, como solução para um problema da redação, o problema que você vai desenvolver na redação, nós temos a questão de que é necessário que esses professores busquem conhecer um pouco mais a língua, busquem estudar sobre o tema e incluir esse tema em sala de aula, além também de conhecer todos os processos pelos quais a língua ela vai sofrer, todos os processos que a língua vai sofrer no decorrer de um determinado período. Então, é necessário conhecer o contexto histórico, o que está acontecendo na época, as necessidades da sociedade,
Então, antes de simplesmente julgar uma pessoa porque ela fala errado ou porque ela fala de forma diferente da sua, é necessário sim que a gente conheça e que a gente saiba lidar com essas questões de variação linguística e preconceito linguístico. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo sobre assuntos que podem sim cair no Enem e eu espero que vocês tenham um ótimo desempenho. Tchau, até a próxima! Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Caso você tenha gostado, eu peço que você curta, comente e também compartilhe. Até mais!